Quando a vida te diz não. Nós estamos preparados sempre e buscando sempre que a vida nos diga sim. Nós lutamos para que tudo aconteça do jeito que nós planejamos. Queremos assim. Mas, e quando a vida prega uma peça e constantemente ela prega uma peça e diz não para a gente? Eu estou definindo isto, quando a vida diz não, da seguinte forma: nós recebemos um não quando, além de enfrentar a fatalidade, e aí não importa qual seja a área dessa fatalidade, dessa calamidade que vem sobre a gente, então além de enfrentar essa calamidade ou a fatalidade, a gente acrescenta a isso os nossos esforços, os nossos recursos, e a gente emprega tudo e percebe que eles não são suficientes e nem capazes de alterar essa situação, essa fatalidade que estamos enfrentando. Aí acrescenta mais uma coisa ainda. A gente percebe que veio a fatalidade, os nossos empreendimentos não fizeram funcionar, as nossas empreitadas, o nosso esforço não alterou a situação, e pior ainda, a situação ainda está mais complicada do que ela já era. Isso para mim é quando a vida diz não para a gente. Salomão escreveu assim em Eclesiastes, ele diz: ninguém sabe, leia comigo lá, ninguém sabe quando, bem forte comigo, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Está falando da vida, a vida dizendo não, e de um jeito duro e complicado demais. A gente vai ver o que aconteceu na vida de uma mulher, que é o texto que eu vou ler nesta manhã, e que a vida deu um não tão grande para ela, que basicamente o que eu descrevi para vocês, o que é essa fatalidade, é o que aconteceu com essa mulher. Vocês a conhecem, a gente vai ler mais uma vez, e ver como é que Deus age em meio a esses becos sem saídas da nossa vida. Vamos, acompanhe comigo o texto. Diz assim, é Marcos capítulo 5, 25 a 34. Tenho certeza, Cacilda, que você vai se identificar muito com isso aqui. Nós todos, né? Quando a gente chega diante de uma situação desta, como ela chegou, e muitos daqui, e várias pessoas da nossa igreja chegaram, mas não precisa ser na área de saúde. Você pode chegar diante de um beco sem saída em muitas áreas. Esse é um só, mas é um deles. 5, 25 a 34. Jesus está dizendo o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, 12 anos, e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar nesse manto, eu ficarei curada. Ele não precisa nem me ver, não precisa nem falar comigo, nem parar. Tem uma multidão, eu acho que ele nem vai ter tempo, mas se eu tocar, eu acho que é suficiente. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu, não só, ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante também Jesus sentiu, porque Jesus percebeu que dele havia saído o poder, e ele vira-se para a multidão, virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, a equipe do salvamento. Vamos dar uma força, eu acho que Jesus não entendeu, tem um monte de gente aí tocando, né? Então, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Quem tocou em mim? Todo mundo tocou no Senhor Jesus, muita gente, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo em especial, né? Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Amém, irmãos? Olha, dizer não e ouvir não da vida, como eu já defini, nós vamos ouvir, é complexo demais. Mas o que eu quero conversar com você, e a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, é para você entender, é para ajudar você e nos ajudar, e me ajudar
termos perspectiva, a ver propósito em tudo que acontece conosco. Essa é a grande questão. Sua vida pertence a Jesus. Então a vida pode lhe dizer não e muitos não, e talvez se você tem um agora ou muitos agora. E o que Deus quer dizer é que não, para Ele não faz diferença nenhuma. Amém? Que o não da vida, o não dos sofrimentos, das coisas que abatem sobre nós, das fatalidades e calamidades, para Deus não muda nada. O céu continua do mesmo jeito. A graça, a misericórdia, o Deus dos impossíveis continua sendo o mesmo Deus. E eu espero que você entenda isso nessa palavra, nesta manhã, com aquilo que Deus tem revelado ao meu coração. Primeiro lugar que eu quero que você pense: quando nos encontramos num beco sem saída, pelo não da vida, o que Deus deseja para você e para mim? Deus tem um plano. O que é? Fale comigo. Que nos deparemos, vamos juntos? Que nos deparemos com a fragilidade da vida. Quando tudo vai bem com você e comigo, e eu vou dizer bem assim, quando é suportável, né? Porque sempre a gente vai dizer que tem alguma coisa que não está tão bem. Mas quando a vida está suportável e está naquele parâmetro que você fala, acho que dá para viver, a gente não para pensar como que a gente está vivendo a vida e o que a gente está fazendo com essa vida. A gente não para. Porque tudo parece bem, tudo parece normal. E isso acontece, seja com cristãos ou não cristãos, preste atenção nisso. Nós entramos nesse modo automático. Nós temos uma sensação, mesmo que você não queira dizer e não queira admitir, mas nós temos uma sensação de eternidade que não vai terminar. Vamos continuar a vida. Sensação de que você pode ir mais, que você pode fazer mais, que você pode conquistar mais, que você pode comprar mais, fazer mais, que você pode continuar levando a vida do jeito que você está levando. E de repente uma avalanche cai sobre a gente, e que a gente não sabe de onde aquilo caiu, de onde apareceu, e você se sente nocauteado. Essa é a grande questão. Parece que a gente foi nocauteado. Você perde o chão, perde o controle, e aí a gente começa a correr para tudo quanto é lado, tentando encontrar uma saída, tentando entender o que aconteceu, qual é a resposta, qual é o caminho, e a gente faz tudo o que vem às mãos, e os recursos que nós temos, capacidade que nós temos para tentar reverter, para mudar a situação. Mas a pergunta é, e se ainda por cima de tudo isso, da fatalidade, da dificuldade, desse não que a gente recebeu da vida, aconteceu o mesmo que aconteceu com essa mulher, que não mudou a história, piorou a história, piorou a vida dela, tudo que ela fez tornou a situação dela pior, 12 anos assim. Veja o versículo que é a base para a gente ver mais uma vez. Agora eu quero que leia comigo, vamos lá? Estava ali, bem forte sempre, tá bem? Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorar. Será que você consegue se colocar no lugar dessa mulher? 12 anos de tentativas. Quem é mulher sabe o que é hemorragia. Cada vez que você sair, você tem que preocupar com a sua hemorragia. Para onde você for, você está com hemorragia. Você vai no casamento, você vai numa festa, você vai ao trabalho, onde for, você está com hemorragia. Uma coisa é vocês já reclamarem dos 30 dias, né? Outra coisa é você ter todos os dias. Mas agora não são todos os dias, agora são 12 anos. Multiplica esses dias. 12 anos que ela diz de sofrimento, a Bíblia diz de sofrimento nas mãos dos médicos. Estou pensando na pessoa que sofre por radioterapia, quimioterapia, hemodiálise. Tem um amigo aqui fazendo hemodiálise, o Jurnão está fazendo há quantos anos? 18 anos. Ele faz hemorragia, ele não tem os 2 rins, ninguém entende isso. Ele foi membro da minha igreja em Paranavaí, 18 anos. Ele tem uma fé tão grande, ele vive todos os dias, toda semana tendo que cuidar disto. E ele diz assim: Deus está me levando aos poucos para o céu. Queria que ele me levasse de uma vez, porque ele também, qualquer coisa que aconteça nos seus membros, tem que ser amputado. Ele está sendo amputado, então vai um dedo, vai outro dedo, vai indo, as coisas vão indo dessa forma. Então ele até brincou, pela sua fé vale você depois assistir o testemunho, ele dizendo, pessoas que vivem a vida assim, então aquilo, ao invés de tornar a vida da pessoa melhor, vai se tornando complicado, ele está secando, né? Você percebe isso. Enquanto as pessoas sofrem com químio, com rádio, e talvez terão que fazer o resto da vida, você sabe o impacto. E ela diz aqui, 12 anos de sofrimento nas mãos.
É agulha para cá, é agulha para lá, é internamento, não sei onde, você entende? É disso que está dizendo. Isso eu estou colocando só sobre a doença. E aí o pior é que ela vai indo e os seus recursos vão se consumindo. Aí chega o ponto que agora não tenho mais, eu gastei tudo, eu vou fazer o que agora? Não tem mais dinheiro, não tem para onde ir. 12 anos depois, o pior é que além de acabar tudo isto, ela diz assim: minha situação é pior do que era há 12 anos atrás. Então eu imagino que agora o que resta é perder a única coisa que é a esperança, não é? Porque perdeu tudo, perdeu tudo. Então a minha pergunta a você: o que fazer quando nós chegamos ao ponto que os nossos esforços, os nossos recursos não são suficientes e nem capazes de alterar essa situação que a gente está lutando? O que a gente faz? Salmos 39, 4 a 5 diz assim, você pode ler comigo? Vamos lá? Bem forte. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E? O que vem depois? E? Pausa. Pausa. Muito interessante. Você entende por que Deus está pedindo isso, né? Ou melhor, o que Deus está pedindo, o que Davi está pedindo a Deus? Você entende o que ele está fazendo aqui? Sabe por que a gente fica cego? A gente se envolve na correria da vida, no dia a dia, na loucura. E nós precisamos ser lembrados por Deus. Ele diz: Pai, me ajuda, mostra para mim o quanto sou. Porque é aquilo, esse senso de eternidade que a gente tem. A gente esquece que é frágil. Do jeito que nós nos alimentamos, do jeito que nós cuidamos só do nosso corpo, do jeito que a gente cuida só dos dentes, não precisa nem falar mais, porque dera a vida espiritual. Mas ele diz assim: lembra que eu sou um palmo. Faz assim com a sua mão, por favor, todos vocês, pega assim, faz assim. Dentro da eternidade você é isso, um palmo de Deus. Qual a possibilidade daqui até aqui chegar ao fim? É rápido, né? Tá, pronto, acabou, um palmo. Deus diz assim: é isso que você é para mim, um palmo. E a gente tem que ser lembrado. Leia comigo esta frase que eu coloquei para vocês, vamos lá, slide 10, vamos juntos. As situações difíceis são uma pausa de Deus e com Deus para repensarmos a nossa vida. Vamos ler de novo? As situações difíceis são uma pausa de Deus e com Deus para repensarmos a vida. Por quê? Uma pausa de Deus e com Deus. O próprio Davi diz, ele que é o expert, você tem que ler salmos. Tem gente que lê algumas partes dos salmos e fala assim: olha, tem salmo que eu não gosto de ler não. É deprimente. Tem coisa lá que ele está falando, mandando matar inimigo, dizendo que a vida está acabando, que a vida está péssima. Ele reclama: eu não quero ler isso não. Mas sabe o que ele está dizendo? Exatamente aquilo que você tem vontade de fazer algumas vezes e não fez. De olhar para a vida e falar exatamente essas coisas. Por isso os salmos são isto. Por isso a oração é exatamente o recurso de Deus para você fazer isto. Deus não vai mudar com você. E no salmo ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu não temerei o quê? Mal algum? Vocês conhecem? Continue para mim. Por quê? Porque tu estás comigo. E eu gostei daquela frase do índio, que ele mostra isso pra gente, do índio americano: é no vale que Deus se encontra com a gente. Nós estamos pensando que Deus está querendo nos encontrar, pulando de montanha em montanha, de vitória em vitória, e Deus está dizendo: não, aí você não precisa, aí você inclusive está orgulhoso e nem tem tempo para mim. Mas quando você está só, quando você está sentindo a presença da morte, quando você está vendo que não tem saída, quando você não tem, tudo que você olha é assustador demais, ele diz: é lá que eu estou, porque é lá onde você precisa de mim. Você entende o que ele está entendendo? Precisamos de pausa. O sofrimento, essas coisas na nossa vida são uma pausa de Deus para a gente cair, para você cair em si e pensar: a vida é somente um sopro. O que é um sopro? Foi-se, querido, acabou. É isso que ele está dizendo. Então é momento de parar de tudo que estamos fazendo, é momento de quebrantamento, é momento de reflexão, é momento de arrependimento, é momento de realinhamento da vida. Por isso, pausa diante do sofrimento, das fatalidades, para repensar. Então eu concluo esse ponto dizendo assim: Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Abba, que é o Paizinho,
Ele quer sempre o melhor, que quer o melhor sempre para a sua vida, que comprometeu de transformar tudo em bênção nas suas vidas, na bênção na vida dos seus filhos. Ele deseja que através do sofrimento nos deparemos com a fragilidade da vida, para a gente poder repensá-la, que a vida passa. Você pode estar aqui agora, mas daqui a pouco não, e nós temos que pensar sobre ela. Segundo lugar, quando nos encontramos num beco sem saída, pelo não da vida, Deus deseja, vamos falar juntos lá, que voltemos os nossos olhos para Ele. A gente dá uma pausa, a gente reflete sobre a vida, e Ele quer que nós voltemos os nossos olhos para Ele. Pausa em tudo para olhar para outra direção. Então, deparar com a fragilidade leva a gente para esse ponto, porque eu estou correndo, eu acho que eu posso, e mesmo que eu não queira dizer, eu não sou tão arrogante assim, mas estou vivendo a minha vida, mas estou construindo, deixando Deus em segundo plano. Então, isso faz eu pensar que a vida é frágil, e quando eu penso que a vida é frágil, o que eu faço? Eu tenho que pensar naquele que é poderoso, naquele que é imutável, naquele que me fez. Essa é a grande questão. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte: Deus está em todo lugar. Nós não fazemos invocação aqui na igreja para Deus fazer presente. Tá bem, irmãos? Você não precisa invocar, Deus está aqui. Você indo embora, Ele continua aqui também. Amém? Amém, irmãos? Você indo embora, Ele vai com você também. Ele está em todo lugar, não precisa. Mas então Ele está em todo lugar. Também Deus, através do seu Espírito Santo, então, está falando em todo momento. Ele não para de falar nunca. Mas não é aquela palavra de encher o saco, não é isso que está dizendo. Ele está todo o tempo que Ele tem oportunidade de falar com você, Ele procura falar com você. Mas sabe qual é o problema nosso? O problema nosso é que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo tem que concorrer com muitas vozes nos nossos ouvidos, porque nós não conseguimos ouvi-lo. Tem outras vozes o tempo todo, Ele está concorrendo com essas vozes. Olha o versículo 27, que a mulher diz, vamos lá? Vamos juntos? Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão. Quando ela ouviu, quando ela conseguiu, quando ela soube de Jesus. Veja, ela está no meio da multidão, mas no meio da multidão ela tem um objetivo só: eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus, eu preciso de Jesus. E é interessante que agora para ela a multidão, e vamos pensar na multidão de coisas para fazer, na multidão de recursos que ela tinha, na multidão de atalhos que possivelmente, sabe, as garrafadas da vida, sabe, disto? Você vai entrar, então tá bom. Não te ofereceram garrafada, não? Teve gente que falou isso para você? Ou não? Não? Milagre. Porque sempre alguém tem um remédio pra gente, né? Se você fizer isso, mais isso, aquela garrafa tem a raiz de São, não sei o que lá, você toma, cura qualquer... Cura o quê? Cura, aí dizem, cura espinhala caída, cura unha encravada. Aí você começa a fazer as contas, mas pera ver, o que tem isso, com aquilo, com câncer, então você já sabe que... Mas é isso. Ela resolveu parar com a multidão de recursos que as pessoas tentam, de saídas, de coisas que nós apresentamos, que nós corremos para dar o jeito. Ela para tudo. Ela chega ao ponto assim, nada disso faz mais sentido, eu já fiz o que podia. A multidão para ela agora, nesse momento, inclusive agora, de pessoas, ela deixa para trás, ela passa. Sabe quando você e eu chegamos nesse ponto da vida, o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto de deixar a multidão das coisas de lado, nesse momento Deus para de ter concorrentes com o seu coração e com o meu coração. Já não tem mais concorrência. Deus diz que não gosta de corações divididos. Ele detesta o coração. Ele diz assim, eu prefiro que você diga que você não é dos meus, que eu te respeito mais, do que se você ficar em cima do muro. Em cima do muro é a casa e o controle de Satanás. Esse é o lugar. Então eu prefiro que você seja do outro lado. Escolhe que lado fica. Concorrentes com o coração. Quando nós deixamos a multidão das coisas de lado e oramos para Deus, é isso, não há mais concorrentes com Deus. Nós sabemos que buscar a Deus agora é a única saída para a vida da gente. Nada mais, é Deus. E quando a gente percebe também que a gente está longe de Deus. Puxa vida, Senhor, a gente ficou tão longe, né? Não é verdade? Sabe aquele amigo que a gente encontra? Aquela avaliação que a gente faz. Você pega e tem uma pessoa que você fala, puxa vida, ele liga por acaso porque aconteceu alguma coisa, e você fala assim,
puxa, que bom que você ligou, estava pensando em você, faz uns 3, 4 anos, a gente está aqui tão perto, não se vê e não se fala, né? Quando essas coisas acontecem e a gente corre para Deus, a gente percebe, puxa, eu estava tão longe de Deus, eu nem percebi. Agora com a presença dele, conversando, porque é isso que a gente faz, quando a gente começa a conversar com um amigo, começa a lembrar coisas para a vida da gente, nossa, que saudade, que legal, aí a gente começa, meu Deus, que falta que você me faz, eu não percebi. É quando a gente fica mais sensível para a voz de Deus, sabe? Minha mulher algumas vezes ela faz, seja numa reunião, e ela faz muito, hein? Fica esperto. Eu em casa, ela está conversando comigo e de repente ela fala, então, caiu uma abóbora na cabeça e matou a leitoa. Mais ou menos assim. Aí você está conversando, não tem nada, ela não falou isso. Você está conversando, então, Israel, eu acho que a gente podia fazer isso e aquilo, e ela está conversando comigo e de repente ela bota isso no meio. E eu continuo, claro, não tem problema não. Caiu, e ela falou que caiu a abóbora e matou a leitoa. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde está esse cara nesse momento? Sabe? Se Deus fizesse isso com a gente, o que eu vi? O que ia acontecer? Né? Mas aí agora a gente começa a ficar sensível. Eu falei para ela, Roseli, me ajuda a prestar mais atenção. Se eu fizer algo assim, por favor, pode olhar para mim e dizer, Israel, você parou de me ouvir quando? O que aconteceu? A gente fica mais sensível à voz de Deus. Agora quando Ele fala, eu já sei que é Ele. Mesmo no meio da multidão, lembro o índio no meio de São Paulo, na cidade, todo mundo fazendo tudo quanto é barulho, e carro e tal, e tudo aquilo, e o índio, você está ouvindo o grilo? O cara, oi? Entende? A habilidade de ouvir, nós ganhamos essa habilidade. É quando a gente também começa a dialogar com Deus. Sabe por que eu digo dialogar com Deus? Quando a gente entende o que essa mulher entendeu? Sabe por que eu digo que é dialogar com Deus? Porque na maioria das vezes nós temos um monólogo com Deus. Deus, eu estou com dor de cabeça, o Senhor pode curar? Deus, eu preciso comprar um carro, o Senhor pode me abençoar? Senhor, eu tenho que fazer um negócio, o Senhor pode estar presente? É monólogo. E Deus, não, depois a gente fala, Senhor, mas o Senhor pode fazer isso por mim? Você está entendendo? Isso é monólogo. Mas quando nós nos voltamos para Deus, porque Ele mostrou a nossa fragilidade, e que a gente não tem mais saída a não ser Ele, então a gente começa a ouvi-lo, e agora tem um diálogo, ó Senhor, eu vim aqui com uma oração de Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E se você, eu não sei se você prestou atenção quando você lê lá, você vai ver assim que Deus o ouviu. Em outras palavras, Deus está dizendo, beleza, pode ficar sossegado, vamos pensar em outra coisa. Não está escrito desse jeito, mas diz que o ouviu. Mas imediatamente Jesus diz assim, Pai, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Essa é a grande diferença do diálogo, porque diz que os anjos vieram e o confortaram, era ele falando, mas ouvindo o que Deus tinha. Então a gente começa a ter um verdadeiro diálogo. Esse é o problema da nossa correria. A Rosani fala uma coisa para eu fazer, eu falo outra coisa para ela fazer, e nós vivemos a vida assim. Isso é monólogo. Diálogo é sentarmos, fazermos um plano juntos e executar essa coisa junto. É isso que Deus quer, que a sua vida seja levada com a presença, com a orientação, com a graça dele. Na história do pai rico, que tinha 2 filhos, que vocês conhecem, pai rico que tinha 2 filhos, o mais novo, que é o filho pródigo, vocês conhecem, resolveu, pai, eu quero toda a minha herança, eu quero em dinheiro, por favor, transforma em cash, né, venda aí os meus, me dá em dinheiro, que eu quero viver minha vida, viver aqui com o Senhor, esse projeto que o Senhor tem, essas coisas, eu acho que isso é perder, eu quero viver do meu jeito. Então o Senhor pode fazer isso? Tenho certeza que o pai tentou dissuadi-lo, tentou conversar com ele, tentou mudar, mas não teve jeito, o filho não aceitou. Então ele pega, vende tudo que é daquele filho, entrega para ele, e o filho pega e vai levar a sua vida. Você conhece, eu vou resumir, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha alegria, ele tinha amigos, ele tinha satisfação, ele estava aproveitando a vida, ele foi vivendo. Você conhece a história que acabou o dinheiro. E o que sumiu também? Amigos. Sumiu o amigo, sumiu a prosperidade, sumiu a segurança que ele tinha. O negócio ficou tão feio que diz que para um judeu e cuidar de porcos naquela época era a situação mais degradante que alguém podia chegar. Do cara que é filho de alguém que é rico,
que tem tudo, ele tinha seus empregados para atendê-lo, ele agora se torna uma pessoa, a degradação foi tão grande que ele vai cuidar de porcos para tentar viver. Só que se você olhar, a situação é pior ainda, porque diz que enquanto ele está cuidando dos porcos, ele está doidão, ele está fazendo uma viagem pela lavagem. Tem gente que fica doido para tanta coisa, a viagem dele, ele estava doidão para comer lavagem. Essa é a grande questão. Ele está olhando para aquilo e vai lá e dizer, chegou um ponto de ter vontade de comer aquilo, e imagino que ele comeu de tão grave que era a situação. Mas é interessante, quando tudo isso acontece, a própria Bíblia diz que ele caiu em si. Essa é a grande questão. Ele caiu em si. E é interessante que quando ele cai em si, quando ele olha para a situação e compara o que ele era, imediatamente ele pensa assim, em Deus eu pequei, o que tem a ver eu pegar dinheiro do meu pai para viver a minha vida e dizer assim, Deus, eu pequei contra você? Você está entendendo? O que tem a ver? Mas é isso que ele entendeu, Deus tinha um projeto de vida, e ele tentou viver a vida do seu jeito, e o pecado contra Deus era tentar viver a vida sem Deus, sozinho, sem olhar, sem ter a bênção, sem ter a presença, sem ter a direção. Então antes de tudo ele diz, pai, eu pequei, Deus, eu pequei contra ti, e eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele que eu pequei também contra ele. Tiago diz assim, aproximem-se de Deus. Esse distanciou, ele correu de Deus, e agora ele quer voltar para Deus. Ele diz, aproximem-se de Deus. É verdade que Deus é pai, que Deus quer o melhor para a sua vida, que Deus te ama, que Deus está sempre quando você precisar, mas ele diz assim, a condição que ele coloca é, aproximem-se de mim, e eu vou me aproximar de você. Aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Vem na minha direção, e eu irei na sua direção. Essa é a condição de Deus. Então, Salmo 145, 18, leia comigo, vamos lá? Bem forte. O Senhor está perto de todos os que o invocam, e de todos os que invocam com sinceridade. Onde está Deus? O que Deus precisa? E nas situações difíceis, Deus deseja se reaproximar de você. Essa é a grande questão. Ele vai mostrar essas situações difíceis, mas nas situações difíceis, a perspectiva de Deus, o plano de Deus, o projeto, é você reencontrar-se com Ele. E o reencontro com Deus, como ele diz, é um palmo, agora eu digo, o reencontro é um passo somente. O seu reencontro com Deus está a um passo do seu quarto, a um passo de oração. Ele diz, entra no seu quarto e ora em secreto, e o Deus que vem em secreto te responderá. Eu não consegui falar com o pastor está ocupado, eu não consegui falar com o padre, eu não consegui um irmão, a profeta da igreja para orar. Dizem assim, não tem problema. Ele diz, entra no seu quarto, é um passo só. Você fala, pastor, eu não posso nem entrar no meu quarto, eu estou no caminho, estou no trajeto. Entra no quarto de Deus, então, da oração, e sem mesmo fechar os olhos, na sua mente, fale com Deus, e Ele vai ouvir você através da oração. Eu concluo esse segundo ponto dizendo o seguinte para vocês: nas situações difíceis que você enfrenta, Deus deseja chamar a sua atenção para falar com você, para reconduzi-lo para uma vida melhor e mais profunda com Ele. Amém? Terceiro e último lugar, quando nos encontramos num beco sem saída, pelo não da vida, Deus deseja, eu quero que você fale comigo, que a nossa busca por Ele, vamos juntos lá? Que a nossa busca por Ele seja tão intensa que nada mais nos satisfaça. Esse é o desejo final de Deus. Ele diz assim: buscai-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o coração. É assim que vocês vão me encontrar. Vamos rever então a situação da mulher, os versículos 27 até o 31. Vamos ver juntos, olha lá. Vamos falar. Quando ouviu falar, juntos comigo, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas:
Quem tocou em mim? A minha analogia aqui é que em geral nós somos como essa multidão. Nós estamos perto de Jesus, nós tocamos em Jesus em todo momento, mas não acontece nada na nossa vida. Agora, já para essa mulher que sofria e que esgotou todos os recursos da sua vida, Jesus era tudo que ela tinha, e a sua saída agora era Jesus, não tem mais o que fazer, já esgotei todos os recursos. Então ela decide atravessar por toda aquela multidão, tocar em Jesus de uma maneira profunda, com toda a fé, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma, a ponto de tocar Jesus e algo acontecer tão extraordinariamente que o poder de Jesus passa para essa mulher, imediatamente passa e ela é curada. Ela não aproximou de Jesus. Você sabe o que é isso, né? Jesus, vamos tirar uma selfie? Porque depois eu quero postar para todo mundo. Queria postar para as pessoas que a gente está junto. Sabe? Pode ser? Quando a gente vai lá, por exemplo, eu estava num evento lá em João Pessoa há poucos dias, na Paraíba, e um dos palestrantes lançou um dos livros. E no lançamento do livro, claro, a gente compra aquele livro, ele dá um autógrafo e a gente tira uma foto com ele. Mas uma das coisas, eu tiro, tudo bem, eu quero pôr, mas deixa eu dizer uma coisa que é estranha para mim de tirar essas fotos. Claro que eu sei quem ele é, porque ele estava lá, ele tirou, né, a foto, ele escreveu o livro. Mas se perguntar para ele, você conhece um tal de Israel que você tirou uma selfie com ele? Não sei quem é, não. Onde foi isso? Para mim esse é o grande problema. Chegamos perto de Jesus, tocamos nele, podemos tirar uma selfie, Jesus. Eu quero mostrar para todo mundo que nós somos amigos. Quem sabe você está vindo à igreja para tirar selfie com Jesus? Quem sabe a sua leitura e oração é para tirar selfie com Jesus, para mostrar para os outros. Mas o que Jesus quer com você é que você tenha um encontro verdadeiro com Ele, de tal forma que seja um encontro poderoso, renovador, transformador, impensável, incomparável, inimaginável. E que quando perguntar, você lembra do Israel? Claro, opa, a gente conversa todo dia. A gente não precisa de fotos. Aquela mulher tinha um desejo tão grande e inimaginável, que ela se destacou da multidão. E foi por isso que ela foi curada. E quando os discípulos não entenderam, olha o versículo 34, leia comigo. Então, ele lhe disse, por causa de como ela tocou em Jesus, não era selfie. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não impôs a mão para orar por ela. Jesus não precisou fazer como ele fez no caso do cego, pegar a barra, tocar nos olhos. Jesus não fez nada. Na verdade não foi nem Jesus. Jesus está dizendo, foi você quem fez, a tua fé te curou. Não foi Jesus que tocou, ela tocou em Jesus e o poder de Jesus passou para a sua vida. Eu concluo esse ponto para você dizendo o seguinte: nas situações difíceis que você enfrenta, Deus deseja te levar para um relacionamento ardente e verdadeiro com Ele. Amém?